verdade, Samuel Macedo. Wilton Bezerra. Dale, Wilton. Pois é, esse Ceará 4, Floresta 0, expõe, no meu modo de ver, o problema maior do campeonato estadual. Ou dos campeonatos estaduais. Um jogo como esse expõe exatamente o problema, que é a disparidade do grande para o pequeno. Os senhores vejam, por exemplo, que para o ecossistema do futebol, é bom que nós tenhamos campeões variados, boas campanhas, não só de um, dois times, mas de outros. Eu vou direto ao futebol espanhol, porque quando esse assunto aflora, a espanholização é logo lembrada. O que é o futebol espanhol? Real Madrid e Benfica. Sobra pouca coisa para o Atlético de Madrid. Então isso não é bom para o negócio futebol. Eu quero mais uma vez me fazer entender. Para o negócio futebol não é bom. Essa repetição, Ceará, Fortaleza, Fortaleza, Ceará. Há poucos instantes o Jotinha nos deu notícia aí de times grandes caindo no futebol paulista, ou saindo da fase decisiva. No Paraná, duas equipes menores colocando Atlético e Curitiba para trás. Isso é bom. Isso não é ruim, como muitos possam imaginar. O campeonato ele se torna mais interessante quando essas disparidades não esvaziam os jogos. Vejam esse jogo Ceará 4 e Floresta 0. Ele prometeu ser, de antemão, uma espécie de treinamento para o time do Ceará. O Ceará já havia vencido o primeiro jogo por 3-0. Veio para o segundo jogo com uma equipe totalmente alterada. O que chamam hoje de equipe alternativa. Eu sou ainda do tempo em que se dizia que era o segundo quadro, a segunda formação. Não era a força máxima. Então o que é que esse jogo prometia? Uma disparidade. Um desinteresse, porque era uma coisa já decidida. O Ceará apenas iria protocolar a sua participação, o seu pulo, o seu pinote para a decisão do campeonato. E o jogo não decepcionou nesse aspecto. Ele foi mesmo. O time do Floresta tomou de 400-0 e correspondeu a nenhuma confiança que se tinha que o jogo pudesse produzir algo mais interessante. Pronto. E assim foram muitos jogos do campeonato. Eu vou colocar um ponto final nessa questão, porque me parece uma causa perdida. O que se deseja é um time do Floresta com maior capacidade. Um time do Maracanã, repetindo até uma boa fase que teve há pouco tempo, mas foi uma decepção nesse campeonato. O Horizonte não foi o que se esperava, o que já dá uma decepção, foi cair. E por aí vai. Aí você já sabe que os jogos são realizados exatamente para que se dê à competição uma feição de coisa interessante, de produto bom. E não é isso que acontece. Por isso esse jogo, ele foi exatamente um espelho do que foi o campeonato. Público de 4.000 pessoas. Se colocam Fortaleza e Ferroviário, não se chega a 8.000 pessoas. Eu acho que futebol, do jeito que ele está hoje, do jeito que ele custa, ou pelo que ele custa, ele não comporta mais esse esvaziamento. Essa coisa que acaba sendo triste. Os campeonatos já foram melhores. Os campeonatos já tiveram uma melhor qualidade. Os campeonatos estaduais já serviram para uma interiorização verdadeira. Interiorizar. Foi em determinadas épocas a ordem
por parte da federação. Mas hoje o campeonato está anêmico. Forças como Sobral, Juazeiro, Crato, Barbalha, fora da primeira divisão. Aí o que restou foi isso que nós tivemos durante esse campeonato. Ninguém se opôs de maneira séria a Ceará e Fortaleza. E o que é mais grave, na minha opinião, é que os times Ceará e Fortaleza, as duas locomotivas, não estão ainda suficientemente preparadas para, por exemplo, a Série B. Nós vamos ter daqui a pouco Copa do Brasil. O senhor já sabe a minha posição com relação a essa competição. Primavera e Maguari. O que é que esses adversários devem representar? Talvez até uma condição de futebol superior aos nossos pequenos. Talvez. E tomara que seja assim, para que a gente tire verdadeiramente conclusões de como estão as coisas em termos de Ceará e de Fortaleza. Primeiro tempo de jogo, Ceará marcou com o Mateuzinho, 1-0. Diga-se, inclusive, que o Ceará, mesmo com o aspecto de treino do jogo, ele deu a sua contribuição. Ele correu, ele fez força, ele marcou 4 gols. Se o espetáculo não agrada, mas pelo menos o torcedor vê gols em profusão. O Ceará, pelo menos, fez isso. Fortaleza foi mais aperreado, mas o Ceará fez isso. Abriu a contagem com o Mateuzinho, depois teve uma chance com o lateral Alex Silva numa cabeçada, e nós atravessamos um hiato, melhor dizendo, um espaço entre esses dois acontecimentos até o gol do Ceará, o segundo. Por quê? Porque nesse período, vejam bem, o time do Floresta teve um pênalti, que o Bismarck jogou nas nuvens, e uma outra finalização de Bismarck que o goleiro do time do Ceará fez uma grande intervenção. Só isso. Só isso. Agora, não foi um primeiro tempo triste, mas um primeiro tempo de 2 gols. 2 gols assinalados. Primeiro do Ceará aos 6 minutos e o segundo marcado aos 43, através do Melk, numa bela jogada. O jogo foi, pelo menos salvo em parte, por esses gols, como essa jogada do Melk. Quer dizer, o jogo, ele soluça, no sentido até de se oferecer como uma coisa melhor em termos de qualidade. Veio o segundo tempo de partida. O time do Ceará fez o seu terceiro com o Luizão. 15 minutos de jogo. 15 minutos de jogo. Cobrança de um escanteio, ele foi lá em cima, o goleiro falhou, caçou borboleta, ele de cabeça guardou 3-0. Aí o jogo, daquela história, né? Modificação de lado a lado. E a gente está aqui no relógio, imaginando, vai ser ruim, vai se arrastar. Será até que tentou ainda colocar velocidade no jogo, fez isso, fez algumas alterações, mas o time do Floresta não ofereceu nenhuma reação. Nenhuma reação. E o jogo ficou vazio. 29 minutos, João Gabriel forçou ao goleiro Diego uma difícil intervenção. E o gol marcado aos 33 minutos por Wendel, outro jogador que fez a sua estreia no time do Ceará. 4-0, sem problema. Jogo realmente como treino. Adversário fraco. Portanto, de pouco proveito para as conclusões do treinador Moza. Mas, pelo menos, é bom repetir, o Ceará procurou dar um pouco mais de movimentação ao jogo. Luizão estreou, fez seu gol. O Wendel também, mas eu esperava mais do Wendel. Deve ser melhor do que isso. Melhor do que isso. Mas não foi só ele, não. Muitos outros jogadores não se apresentaram bem, apesar das facilidades que o jogo proporcionou. 4-0, agora é Copa do Brasil, depois de decisão do campeonato, a vida segue, a luta continua. Meu querido J. Rômulo.
Valeu, Wilton. Forte abraço.